Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréia, sou biomédica. Estou aqui hoje participando desse projeto da Leilane e do MAPA e vou conversar um pouquinho com vocês sobre armas biológicas, tá bom? Eu sou especialista em análises clínicas, trabalho com análises clínicas e também com docência. Então eu vou falar um pouquinho aí com vocês desse conceito de armas biológicas, bioterrorismo, guerra biológica. A gente vai aprender um pouquinho de cada conceito, um pouquinho sobre os micro-organismos envolvidos que podem ser utilizados como armas biológicas, e também vamos resolver algumas questões de concurso. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Na literatura nós encontramos várias situações em que ocorreu o uso de armas biológicas. Talvez naquela época nem existia esse conceito ainda, mas já várias situações em que ocorreu o uso de agentes biológicos para prejudicar o outro, né? Em casos de guerra ou na sociedade em geral. Então, desde lá da época pré-cristã, existem evidências de que os gregos utilizavam cadáveres de animais para contaminar os poços de água dos outros inimigos. Então, talvez naquela época ainda não existiu o conceito de arma biológica, mas eles já utilizavam disso para agredir outra pessoa, né? Para prejudicar. Também na literatura a gente encontra o caso da cidade de Cafa, onde cadáveres de pessoas mortas por peste foram jogadas para dentro de um muro da outra cidade, então com o objetivo de espalhar essa doença, com o objetivo de agredir aquela população, né? De fazer algum ataque silencioso e dessa forma levar alguma vantagem. Uma outra situação também que a gente encontra na literatura foi a Guerra Franco-Indiana, onde o exército britânico utilizou cobertores contaminados com varíola para presentear nativos indígenas. Existe também na literatura alguns conceitos relacionados à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o exército alemão ele infectou bovinos e equinos com 2 bactérias, com a intenção de exportá-los para a tropa inimiga, então com o objetivo de levar alguma vantagem em relação a isso, né? E a partir daí já se começou estudos mais aprofundados sobre a utilização dessas armas biológicas em guerras e também em bioterrorismo. Depois eu vou falar a diferença para vocês. Também na Segunda Guerra Mundial, o Japão ele lançou bombas recheadas de pulgas e moscas infectadas com cólera, febre tifoide e peste bubônica nos assentamentos chineses. Então eles utilizaram desses vetores para espalhar esses micro-organismos e dessa forma levar alguma vantagem em relação ao exército inimigo. Visando ter um controle sobre a utilização dessas armas biológicas, em 1972 foi feita a Convenção sobre a Proibição de Armas Tóxicas e Biológicas, onde vários países assinaram um termo onde foi proibido o desenvolvimento, a produção, a estocagem, a aquisição, a conservação, a transferência de armas biológicas, além de determinar a destruição das que já haviam sido produzidas. Mesmo assim, não é possível ter certeza de que todos os países respeitaram esse acordo. Existem algumas literaturas que dizem que alguns países ainda continuam suas pesquisas e seu estoque de armas biológicas. Também no contexto histórico, mas um pouco mais atual, em 2001, além do ataque à Torre Gêmeas, também foram enviadas correspondências contaminadas com bacilos anthracis, que é a bactéria responsável pela doença anthrax. Então foram enviados à população. Hoje os Estados Unidos investem milhões em segurança, buscando justamente que esse tipo de ataque terrorista não aconteça mais. Bom, então analisando os contextos históricos mundiais em relação a essas armas biológicas, nós identificamos que geralmente é utilizado em guerras declaradas entre países, guerras civis, uso de um governo contra grupos étnicos, religiosos ou contra um outro indivíduo,
e também uso de um país contra outro país, sem uma guerra declarada, mas com o objetivo de atacar aquela população, né? E também o uso por terroristas, como eu falei no caso anterior dos Estados Unidos. Vamos definir o que é guerra biológica e bioterrorismo. Vocês acham que é a mesma coisa? Não, não é. É diferente. Nos dois existe esse objetivo de liberação intencional do agente biológico, mas o contexto de guerra biológica está mais relacionada a tropas inimigas, a uma guerra declarada mesmo, onde uma tropa utiliza dessas armas biológicas para atacar a outra. Já o conceito de bioterrorismo, ele é mais amplo, porque ele visa uma população inteira. Então, além do ataque biológico, ele também gera um ataque de pânico, de ansiedade, de medo, porque é um inimigo silencioso, não é mesmo? Uma arma silenciosa. Você ataca aquela população, a população sabe que está sendo atacada, mas ela não sabe como se proteger. Então, o conceito de bioterrorismo, ele é um pouco mais amplo. Bom, então falando agora sobre as armas biológicas. Pelo que nós vimos aí na literatura da sua utilização, vocês acham que ela é uma ameaça real ou fantasiosa? Real, né? Existem aí vários exemplos de utilização dessas armas e, segundo a CDC, arma biológica é qualquer material patogênico que possa impactar, causando doença e morte em pessoas, animais ou plantas. Então essa é a definição internacionalmente conhecida de armas biológicas. Falando um pouquinho agora, vamos dar exemplos de micro-organismos que podem ser utilizados como armas biológicas. Os vírus, como por exemplo o vírus da varíola, bactérias e também toxinas, como por exemplo a ricina. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles com vocês. Essa tabela, ela é uma classificação proposta internacionalmente para a classificação dessas armas biológicas, tá? Classificado em 3 tipos de agentes biológicos, categoria A, B e C. Eu utilizei para montar esses slides alguns artigos científicos e essa tabela eu retirei de um deles. Eu vou deixar no final da apresentação as referências para quem quiser fazer uma leitura mais aprofundada. Eu indico isso para vocês, principalmente quem está estudando para concurso. No final da aula nós iremos resolver uma questão que foi baseada nessa tabela. Então é muito importante que depois da aula vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre o assunto, tá bom? Então a categoria A são os agentes biológicos de alta prioridade e que podem ser facilmente disseminados ou transmitidos. A categoria B são agentes biológicos considerados como segundo lugar de prioridade. Eles têm uma capacidade moderada de se disseminar. E a categoria C são agentes biológicos emergentes, que podem ser manipulados por meio de engenharia genética e que podem ser disseminados e disseminados facilmente. Então eu indico vocês a procurarem essa tabelinha lá no artigo e dar uma lida nela, tá? Com mais atenção. Sobre os agentes biológicos, as armas biológicas, o que eu preciso para ter uma arma biológica? Eu preciso de um envolvimento de um ou de mais patógenos, né, como a gente conversou anteriormente, e também eu preciso de um veículo de disseminação. Eu preciso disseminar essa minha arma de forma a atingir aquela população que eu pretendo atingir. Isso pode ser feito através da aerosolização, onde eu transformo isso em partículas que são facilmente disseminadas, através da contaminação de poços, né, de água, alimentos, ou através do transporte, por exemplo, citei anteriormente, que foram doados cobertores contaminados, enfim, essa também é uma forma de transportar. Talvez não em grande escala, né, mas também é uma forma de conseguir aí atingir esse grupo. Os agentes biológicos, eles podem ser organismos geneticamente modificados para aumentar suas características e potencializar o poder do ataque bioterrorista. Então, falando desses agentes biológicos que podem ser utilizados como armas biológicas,
Esses são, na literatura, os mais encontrados como exemplos de armas biológicas. Podem ser considerados os clássicos das armas biológicas. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles com vocês. Bom, nós estamos vivendo um momento, né, de muita informação, uma enxurrada de informações sobre tudo que está acontecendo a nível mundial e também de desinformação, de um monte de fake news e tudo mais. E independente da sua ideologia e do que você acredita, eu como professora, eu te dou a dica de busque se informar. Busque ter um conceito amplo e técnico sobre o momento que nós estamos vivendo, porque você que está estudando para concurso, as bancas elas utilizam de assuntos atuais para formular suas questões. Então é muito importante que você tenha um conhecimento amplo sobre o que está acontecendo, sobre os termos técnicos e tudo mais, para que você consiga, se for cobrado, né, em relação a isso, para que você consiga se sair bem na sua prova, né, que é o seu objetivo. Então, falando um pouco sobre esses micro-organismos. O Clostridium botulinum é uma bactéria gram-positiva responsável pelo botulismo humano. Essa bactéria ela produz uma toxina chamada neurotoxina botulínica e essa toxina ela atua irreversivelmente na liberação da acetilcolina. Dessa forma, vai prejudicar, impedir a comunicação a nível dos neurônios e causar uma paralisia. Eu não vou entrar tão a fundo na patogênese da doença, porque o meu objetivo aqui com vocês é citar cada um desses micro-organismos e toxinas e resolver as questões do concurso, que é assim que é cobrado. Mas como eu disse, eu vou deixar no final da aula as referências e aí quem quiser pode fazer uma leitura mais aprofundada sobre o assunto. Falando um pouco agora sobre o Bacilo anthracis. Essa bactéria, ela é responsável pela doença, né, o anthrax, que é muito conhecida na literatura, já causou aí um estrago imenso pelo mundo todo. É um bacilo gram-positivo, aeróbio e esporogênicos. Essa bactéria ela tem esses esporos e é através da ingestão desses esporos ou da toxina que se desenvolve a doença. Ela tem 3 fatores principais de virulência. Uma cápsula antifagocítica, então dessa forma ela inibe a fagocitose, né, dos macrófagos, então ela consegue escapar do nosso sistema imunológico. E também as toxinas, que é chamada de toxina letal e toxina do edema. Essas toxinas elas são responsáveis pelas principais manifestações clínicas da doença, que é hemorragia, edema, necrose e morte. Então essa bactéria já foi muito utilizada também como arma biológica. O nosso próximo exemplo é a Yersinia pestis, que é um cocobacilo gram-negativo em forma de bastonete. Ela não possui esporos. Ela geralmente utiliza-se de um vetor para conseguir se disseminar, né, que é a pulga. E essa bactéria ela causa uma doença chamada de peste, que existe 3 formas: a peste pulmonar, a peste séptica e a peste bubônica, cada uma com manifestações clínicas diferentes. Um outro exemplo que pode ser utilizado como arma biológica é a ricina. A ricina é uma toxina que é isolada em sementes de uma planta que é nativa lá na África, mas que pode ser introduzida e cultivado em países de regiões tropicais e subtropicais também. Essa toxina ela é muito tóxica, especialmente quando inalada. O mecanismo de ação dela é caracterizada pelo bloqueio da síntese proteica em células do nosso organismo, inibindo então vários processos e causando um dano e até a morte. Essa é a plantinha, né, onde é extraída a ricina. Na literatura a gente encontra que a ricina ela foi investigada como um agente de guerra biológico na década de 40 nos Estados Unidos e também que foi utilizado no assassinato de um jornalista. A ricina também pode ter sido utilizada na guerra do Iraque em 1980 e recentemente, naquele caso que eu comentei com vocês de 2001, foram enviadas envelopes contendo o pó de ricina também nos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha. Sobre a varíola.
Os últimos casos diagnosticados de varíola foi há mais de 20 anos. A varíola é transmitida de pessoa para pessoa, ou por inalação ou pelo contato direto, compartilhamento de roupas, de cobertores, enfim. A Organização Mundial de Saúde decretou a destruição dos estoques existentes desse vírus no mundo todo, mas hoje sabe-se que 2 laboratórios, um nos Estados Unidos e um na Rússia, ainda têm amostras desse vírus e desenvolvem estudos relacionados a isso. O último que vamos conversar aqui é o Ebola. Ele é um agente de guerra biológica, um dos mais temíveis. Não há tratamento para a doença. Essa doença é uma doença contagiosa, transmitida de pessoa para pessoa, pela respiração, catarro, secreções ou gotículas de tosse. A disseminação pode ser por aerosol, pela contaminação de alimentos, água contaminados pelo vírus, e é uma arma extremamente letal. Bom, agora eu vou resolver algumas questões de concurso com vocês, tá bom? Essa questão foi da Polícia Civil do Espírito Santo, do ano de 2019, cargo de perito criminal. Vírus, fungos, bactérias e outros organismos já foram usados como armas e podem causar mortes em massa. As armas biológicas são artefatos desenvolvidos para espalhar agentes patogênicos e capazes de infectar um grande número de pessoas. Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta um organismo que não pode ser utilizado como arma biológica? Bom, vamos ver as alternativas. A. Bacillus anthracis. Nós vimos que sim, né? Que ele é o causador do anthrax. B. Citorrhabdovírus. Vimos alguma coisa sobre ele? Não. C. Ortopoxvírus. Nós vimos que ele é o causador da varíola. Esse vírus é o agente etiológico. D. Yersinia pestis. Nós vimos também esse vírus causador da peste negra, peste bubônica, enfim. E é Clostridium botulinum, que nós vimos também que ele é o produtor da neurotoxina botulínica, né? Então, qual a resposta certa? Alternativa B. Questão número 2. A Convenção sobre Políticas de Armas Químicas e a Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas e Toxínicas foram criadas para evitar o uso criminoso de substâncias químicas e biológicas. Os dois órgãos proíbem o desenvolvimento, a produção, a aquisição, a estocagem, a retenção, a transferência e o uso desse tipo de armamento. Com relação ao bioterrorismo, assinale a alternativa que não apresenta patógeno utilizado como arma biológica. A. Nós vimos na nossa aula que ele é utilizado, né? B. Também. C. Também é utilizado. D. Nós vimos alguma coisa em relação a ele? Não, né? A alternativa E. A ricécia, nós também não vimos, mas ela é o causador da febre tifoide. Então, ela é um agente biológico que já também foi utilizado como arma biológica, mas não tanto quanto esses que nós mencionamos. Eu mencionei na aula os que mais foram utilizados, mas também existem registros da utilização desse micro-organismo. Então, a nossa resposta correta é a D. Terceira e última questão. O CDC classificou em 3 categorias os organismos utilizados em bioterrorismo. A categoria A engloba os organismos de mais alta prioridade, facilmente disseminados ou transmitidos de pessoa para pessoa, causadores de alta mortalidade com potencial para maior impacto na saúde. Causam caos social e pânico público e demandam ação e intervenção dos serviços de saúde pública. Assinale o item que esse texto identifica. Então, vamos encontrar a alternativa que contém na categoria A. Para isso, você vai ter que dar uma olhadinha lá na tabelinha. A resposta correta é a alternativa C,
Mas lá na tabela não existe esse vírus Major da catapora. Então essa questão foi uma questão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de 2013, essa questão caberia recurso. Pelas outras alternativas, né, por exclusão, chegaria-se a essa, mas essa questão caberia recurso. Bom, então essas foram as referências que eu utilizei para gravar a aula. Eu aconselho vocês a procurarem, quem quiser pode me mandar um e-mail ou falar comigo lá pelo Instagram, que eu posso enviar para vocês também, porque eu já tenho salvo aqui no computador. Eu vou deixar o meu contato, tá? Muito obrigada e até a próxima!